Agora a gente vai falar sobre reinvenção da cidade, interação, equidade e planeta. É o tema do livro de agora, no livro do nosso entrevistado de agora, que é o Sérgio Magalhães, arquiteto e urbanista. Sérgio, boa tarde. Muito obrigada por nos atender. Boa tarde, Bárbara Falcão. Um prazer para mim. Muito obrigado. Bom, vamos começar falando então sobre essa reinvenção que você trata no seu livro. Essa reinvenção tem alguma coisa a ver com a pandemia de Covid, Sérgio? Tem sim, porque o que a pandemia nos mostrou claramente, e no mundo todo, é que há uma... Está ouvindo? Tô sim, pode continuar. O que a pandemia nos mostrou e no mundo todo é que há uma interconexão muito grande entre temas que antes se consideravam que estavam isolados. A economia, a política, a saúde, o planeta, a cidade. Cidade foi o lugar onde a pandemia se demonstrou mais efetiva, mais forte. E essa visão sistêmica sobre o lugar onde nós moramos nos sugere que é preciso tratar as cidades de outro modo. Nós que até agora estamos dando pouca importância para a cidade, a pandemia nos traz uma realidade pungente. Precisamos considerar a cidade como instrumentos importantes para o desenvolvimento, para a saúde, para a política e para a economia e para o planeta. Então, há uma mudança de conceitos que eu espero que possa ser compartilhada por forças políticas e forças da sociedade capazes de dar uma nova orientação para o nosso desenvolvimento. Sérgio, a gente está agora em um momento mais tranquilo, né? Todo mundo liberando o uso de máscaras e tudo mais. E a impressão que eu tenho, pelo menos, é que as coisas estão voltando, assim, muito parecidas ao que era antes. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente já tem um trânsito todo congestionado de novo, enfim. O senhor realmente tem uma perspectiva otimista? E o que te faz ter essa perspectiva otimista? Depois que a pandemia se implantou por quase 2 anos, em que as pessoas estavam isoladas, ficaram isoladas obrigatoriamente, o que se constatou é justamente um desejo enorme da interação social vir plenamente e as pessoas se reencontrarem. Isso é um sintoma muito importante do valor que tem o espaço público, o valor que tem o espaço da cidade para a saúde, saúde mental, para a saúde psíquica das pessoas. Então, este é um fator que eu acho que nós precisamos considerar muito seriamente. Mesmo porque o que nós temos visto nas últimas décadas é um modelo de desenvolvimento das cidades que conduz à segregação, que conduz ao isolamento, seja de áreas ricas, através dos alphavilles da vida, através dos condomínios fechados, através dos lugares onde só moram pessoas de mesma renda alta, seja nas áreas pobres também, que estão segregadas e que estão isoladas. Então, há uma compreensão de que esse não é um desejo para a cidade. A cidade precisa, para cumprir o seu papel essencial, ela precisa ser um lugar disponível para todos, para que eles possam interagir, para que eles possam exercer plenamente a sua condição de cidadãos. Sérgio, quais pontos você considera que estão envolvidos nessa reinvenção, falando de forma prática, assim, por exemplo, mais áreas verdes, mais espaço de convivência, enfim, quais pontos você enumera no livro que você acha que fazem parte, que devem estar nesse planejamento das cidades, nessa reinvenção? A primeira é essa que eu falei, da interação social, que é uma das partes do livro. Nós precisamos preservar os espaços públicos, precisamos tratá-los bem, nós precisamos fazer com que eles sejam qualificados, que as pessoas tenham o prazer de estar neles, porque essa é uma condição essencial ao longo da história da humanidade. As cidades se constituíram a partir desse desejo, e o espaço público é o lugar onde isso se dá de um modo pleno. A segunda questão
que é também importantíssima, é que nós precisamos reduzir as desigualdades intraurbanas, sobretudo no Brasil, onde as desigualdades têm crescido ao invés de diminuído. Então, nós precisamos fazer com que a cidade ofereça a equidade necessária, isto é, que a parte de saneamento seja universalizada, que as pessoas tenham água, tenham saneamento adequado em toda a cidade, que a mobilidade seja tratada segundo os padrões contemporâneos. Nós temos um serviço de mobilidade urbana, sobretudo nas grandes cidades, que é absolutamente arcaico. Ele é prejudicial às pessoas. Ele faz com que parcelas enormes da população desperdicem tempo e energia quando não seria necessário isso. Então, os tempos de hoje permitem um outro olhar para a mobilidade, oferecendo condições de fluidez, não para o trânsito simplesmente, mas em todos os modais onde as pessoas se mobilizam na cidade. Em terceiro lugar, os serviços públicos. A equidade para os serviços públicos é fundamental. Nós temos partes das cidades brasileiras que estão desprovidas da presença de Estado. São lugares com muita violência, são lugares, às vezes, até dominados pela bandidagem. Esses serviços públicos não são só o serviço de educação e de saúde, mas o serviço de segurança pública é essencial que seja garantido para todos os moradores da cidade, em todas as áreas da cidade. O Estado brasileiro precisa estar presente. Não é um Estado virtual, não é uma responsabilidade municipal, não é uma responsabilidade estadual. É uma responsabilidade de todas as instâncias de governo, inclusive da União, que dá pouca atenção a isso. E a terceira parte do livro que você anunciou é sobre o planeta, sobre as responsabilidades que nós, moradores das cidades, temos em garantir que o planeta continue sendo o que nós desejamos e o que precisamos para as próximas gerações. Porque as cidades concentram a maior parte da população do mundo. No caso do Brasil, as cidades contemplam 85% da população. Portanto, o modo como ocupamos o território, o modo como circulamos, o modo como gastamos energias, como poluímos as águas, como fazemos com que partes da cidade sejam predadoras do ambiente, precisamos rever isso. Não é só na floresta amazônica que se dá a necessidade da preservação. É preciso que as cidades correspondam a um ideário que já tem algumas décadas e que se fortalece cada vez mais. Isto é, o ideário que defende o planeta, que defende o clima como condição para o futuro das próximas gerações. São 4h43, eu estou conversando com Sérgio Magalhães, ele é arquiteto, urbanista e autor do livro Reinvenção da Cidade, Interação, Equidade, Planeta. Sérgio, você foi um dos responsáveis pela idealização e implementação do programa Favela Bairro no Rio de Janeiro. E aí eu te pergunto de que forma as favelas precisam estar inseridas nessa reinvenção da cidade, nesse novo planejamento. As favelas estão inseridas nas cidades. Elas não são algo fora de contexto. Elas estão ali por uma necessidade premente das populações pobres de participarem da vida urbana. E sem financiamento, sem políticas públicas favoráveis para a habitação, o modo como essas famílias conseguiram estar vivendo nas cidades é através da construção das suas casas por elas mesmas, sem financiamento, do modo mais difícil que você pode imaginar, e em condições também onde estavam disponíveis terras ociosas ou terras abandonadas ou até terras inapropriadas para ocupação. Então, as favelas, elas representam o desejo das populações pobres de estarem presentes na cidade. Não é, a favela não é algo que se oponha à cidade. Ao contrário, é algo que se demonstra como um desejo pela vida urbana. Então, essa é uma primeira compreensão.
Segunda compreensão, as favelas não são algo transitório. Não se imagine que as favelas estão ali enquanto as pessoas não têm condições econômicas de saírem da favela. A história está demonstrando que temos favelas, no caso do Rio de Janeiro, desde o final do século XIX. Tem favelas com 4, 5, 6 gerações morando ali. Então, não é um fenômeno transitório. O que ela é um fenômeno que está ao abandono na sociedade, que só imagina um modo de apropriação do território e um modo de organização espacial. Ora, a favela tem, em geral, tem muitas formas de favela. Tem favelas em encosta, favela em planície, favelas mais ou menos regulares, do ponto de vista do traçado urbano, favelas mais orgânicas. Mas, em geral, a favela é desprovida das infraestruturas e dos serviços públicos. Uma vez provida por infraestrutura e serviços públicos, como nós tivemos experiência, no caso do Rio de Janeiro, pelo programa Favela Bairro, como São Paulo tem experiência pelo programa Guarapiranga e outros dirigidos pela colega arquiteta Beth França ao longo de alguns anos, como outras cidades brasileiras também já experimentaram, como cidades da Colômbia, Bogotá e Medellín, demonstraram efusivamente a viabilidade da urbanização das favelas inseridas na cidade. O que nós temos que fazer é isso. Nós temos que aproveitar o esforço que as famílias pobres fizeram, construindo as suas casas, e prover essas áreas das infraestruturas e dos serviços públicos. Com isso, uma energia gigantesca em benefício do conjunto da sociedade e do desenvolvimento nacional vai estar disponível para esse desenvolvimento. Sérgio, quando a gente fala de habitação, né, como você mesmo disse, a gente entra muito na questão da desigualdade, dos acessos, de toda a estrutura da cidade. Então, eu quero entender um pouco por onde passaria a solução desse problema, por onde passaria essa reinvenção, uma vez que a desigualdade é um problema global, enfim, a gente teria que resolver tudo isso para resolver essa questão da habitação, ou existem alguns caminhos alternativos para a gente tentar resolver uma coisa aqui, outra ali, e assim diminuir um pouco mais esse déficit quando a gente fala de habitação e de acessos na cidade? Bom, existem muitos caminhos. Eu não diria que eles precisam ser alternativos. Eu penso que eles devam ser constituintes do conjunto de políticas públicas ordenadas, organizadas pelo país. Porque eu pergunto para os meus alunos sempre, Bárbara, quem, estudante de arquitetura, portanto, com uma expectativa profissional bem razoável, quem, entre 30, 40 alunos numa sala de aula, supõe que dentro de 20 anos terá uma casa dele, um apartamento, uma casa, uma moradia própria, se não tiver financiamento, se não receber uma herança ou se não acertar na loteria. É muito raro ter mais de 1 ou 2 pessoas numa sala de 30, 40 alunos que levante a mão e diga, eu acho que eu vou ter. Porque a casa é o bem mais caro que uma família adquire. Então, se nós temos financiamento para automóvel, que é produzido, ou pelo menos até antes da pandemia, produzia 3 milhões de unidades por ano no Brasil, e quem quisesse teria financiamento disponível, enquanto moradia se produz 1,5 milhão, só 20% desse 1,5 milhão é que tem acesso a financiamento. E isso não é agora, não. Isso é desde meados do século passado, sem mudar, passando pelos regimes que passamos, pelas constituições que passamos, pelo BNH, Banco Nacional de Habitação, pela Caixa Econômica, por todos os bancos somados, por todos os programas habitacionais públicos e privados. O Brasil construiu, hoje, cerca de 70 milhões de domicílios urbanos e só 20% teve acesso a financiamento. Então, como é que uma família, em geral família pobre, ou mesmo de classe média, pode ter a sua casa, ter a sua moradia
se não tiver acesso ao financiamento? Ela não vai ter condição de, se não fazer a casa nas condições precárias com que faz, nos lugares quase que impossíveis, poupando um tijolo por dia, um saco de cimento por semana, o que é um enorme desperdício, um custo muito mais elevado e um esforço energético gigantesco. Quando essa família, portanto, demonstra que tem condições econômicas, porque ela construiu sua casa, mas não teve acesso ao financiamento. Se tivesse acesso ao financiamento, para muitos é necessário subsídio, não tem dúvida. Assim como tem subsídio para outras N situações na economia nacional. Mas é indispensável, essa é uma condição indispensável para que a moradia urbana seja minimamente inserida na legalidade urbanística de cada cidade. Isso nós não temos, mas precisamos ter. O desenvolvimento nacional precisa passar por enfrentar esse desafio. É uma condição essencial. As famílias precisam ter moradia, precisam ter casa digna, casa em condições de superar as dificuldades que a vida urbana oferece, que a vida em geral oferece. E isso se dá com apoio da poupança coletiva, do coletivo. Não pode se conferir exclusivamente à família pobre, à família de classe média, a responsabilidade dessa inserção de uma moradia legalizada numa sociedade que abstrai esse direito. Então, esta é uma condição importantíssima nesse processo de fazer a adequação da cidade brasileira às condições contemporâneas. Isto é, fazer com que a cidade, na contemporaneidade, possa servir plenamente ao desenvolvimento nacional e ao desenvolvimento das pessoas e das famílias. Professor, tudo isso que o senhor fala, eu visualizo muito questões do poder público, dos governos agindo um pouco nesse sentido. E aí, como o senhor falou, né, que dá aula para muitos alunos e tudo mais, eu pergunto ao senhor, qual seria um papel dos novos arquitetos, dessa arquitetura, dessas pessoas que estão se formando agora, também para tentar mudar um pouco isso? Porque a gente vê muitas coisas incríveis sendo feitas na arquitetura, mas muitas vezes muito restritas, né, a pessoas que realmente têm condições e tudo mais. Existe alguma forma de a arquitetura também contribuir de forma mais ativa nesse processo? Existe sim. Eu diria antes, ainda no preâmbulo da sua pergunta, você disse que é a responsabilidade dos governos locais, nacionais, tal. Eu acho que também é a responsabilidade da sociedade. A sociedade precisa compreender essa dimensão da complexidade de viver numa cidade. Não é fácil, mas está na sociedade um poder que talvez ela não tenha consciência ainda, que é o poder de formular as demandas. Os governos, em geral, são reativos. É muito raro ter um governo propositivo. Os governos reagem às demandas da sociedade. Se a sociedade não formular demandas nesse sentido, os governos não vão corresponder. Agora, os arquitetos, nós temos, claro, uma enormidade de atribuições e de possibilidades de intervenção. Mas está crescendo entre nós uma proposta muito edificante, muito boa, que é de intervir nas áreas já construídas e com precariedade construtiva, com insalubridade, fazendo com que as casas das áreas pobres, das áreas populares, que foram construídas nessas dificuldades que eu comentei antes, possam ter assistência técnica de um arquiteto para reformar aquela casa mediante um financiamento mínimo oferecido pelos governos para que a família faça a adequação necessária. Essa é uma tarefa muito bonita. Essa é uma tarefa que tem empolgado milhares de arquitetos jovens e estudantes de arquitetura. Eu acho que no Brasil é uma possibilidade muito grande de uma interação que vai fazer com que a arquitetura adquira novos procedimentos que vão enriquecer a prática profissional e vão melhorar as cidades e vão melhorar a vida das pessoas. Eu fiquei muito contente essa semana que passou, porque um grande arquiteto de Burkina Faso,
um pequeno país da África, negro, recebeu o mais importante prêmio da arquitetura mundial, que é o prêmio Pritzker. Esse arquiteto, Francis Queré, ele tem uma história de vida maravilhosa. Ele, pequeno, foi designado pelo seu pai para ir para uma cidade maior para aprender a ler e poder fazer a leitura e escrever as cartas daquela pequena comunidade de onde é originário. Ele se destacou tanto que ele foi, posteriormente, estudar na Alemanha, estudou arquitetura. E faz uma arquitetura voltada para aquele seu lugar de origem. Não refazendo, simplesmente não fazendo uma cópia daquilo que se produzia lá, mas introduzindo tecnologias de alta sofisticação, usando os materiais e os insumos da localidade, o barro, a madeira, etc., e respeitando as condições de cultura daquele lugar. Francis Queré foi um dos principais conferencistas do Congresso Mundial de Arquitetos que nós realizamos o ano passado aqui no Brasil, e a sua premiação nos abre uma perspectiva para a arquitetura mundial num sentido muito mais em acordo com esses desejos, com esses sonhos que estamos expressando, do que aquela arquitetura voltada para os equipamentos muito elaborados, muito cheios de detalhes, da arquitetura que se chama de superstar, mas que, de fato, não comove, não emociona, como uma arquitetura com essa qualidade que o Francis Queré apresentou. E como os arquitetos jovens no Brasil estão compreendendo na sua nobre função de atuar junto às áreas que mais necessitam do seu trabalho. O que não quer dizer que não tenha tantos outros trabalhos importantes para arquitetos no país e no mundo que possam corresponder a essa diversidade enorme que é a construção do espaço de vida da sociedade de hoje. Professor, muito obrigada pela entrevista. Boa sorte aí no lançamento do livro. Tudo de bom para o senhor. Obrigada. Muito obrigado, Bárbara. Conversamos agora com Sérgio Magalhães, arquiteto e urbanista, autor do livro Reinvenção da Cidade, Interação, Equidade, Planeta. 4h58. CBN, Show da Notícia.